Concurso de Delegado de Polícia Civil do Estado de Pernambuco, prova 19 de junho de 2016. Vou estar apresentando para vocês algumas dicas que devem ser utilizadas no momento de resolução da prova. Inicialmente, eu quero que vocês tenham a consciência e a noção de que a nossa capacidade de raciocínio é muito mais rápida do que a capacidade que o nosso cérebro tem de interpretar aquilo que estamos vendo. No momento que vocês estiverem lendo uma questão, leiam exatamente aquilo que está escrito, porque é comum que o nosso cérebro, através do raciocínio, queira completar aquela frase. Isso a neurociência explica no sentido de que o nosso raciocínio é mais rápido, mais veloz do que a capacidade do nosso cérebro de interpretar aquilo que está recebendo da visão. Então você lê a primeira palavra, lê a segunda palavra, o que é o normal? O seu cérebro já determinar o comando de qual seria a terceira palavra daquela frase. Mas você, atento a isso, deve fazer o quê? Observar a primeira palavra, observar a segunda palavra e observar a terceira palavra. Não deixar que o seu raciocínio seja mais rápido do que a interpretação do seu cérebro acerca da sua visão. Esse é um erro muito comum, identificado em vários candidatos e que faz com que você perca pontos desnecessários. Ou seja, esse erro você incorre geralmente em questões que você tinha conhecimento jurídico para responder e solucionar essa questão. E por conta desse detalhe, acaba perdendo questões importantes que iriam influenciar no resultado. Para solucionar esse problema, eu aconselho que façam a prova devagar, uma leitura devagar. Leiam a assertiva, interpretem, confirmem aquilo que seus olhos estão vendo, que estão enxergando. Leiam palavra por palavra. E aí que entramos com o segundo ponto dessa dica de hoje. Utilizem todo o tempo fornecido. Se a prova é para ser executada em 4 horas, vamos utilizar todas as 4 horas. Não queiram fazer a prova nem rápido demais, nem devagar demais. Cuidado com a leitura. Tentem fazer uma leitura devagar, mas atenta ao restante de questões que você deve responder. Como é que você deve proceder? A primeira hora é a hora balizadora. É através da primeira hora que você vai saber se a sua velocidade de resolução de questões, de cada questão, está condizente com aquilo que deve ser necessário para resolver toda a prova, além da marcação do gabarito, se o tempo dado pelo examinador vai ser suficiente para a resolução da prova. Terminou a primeira hora da prova. Geralmente, as fiscais de prova avisam que passou-se a primeira hora, ou então elas retiram fitas ou marcam no quadro que já se passou a primeira hora. Nesse momento, você faz uma pequena pausa, analisa quantas questões foram respondidas, quantas questões faltam a serem respondidas, e aí faz um pequeno cálculo, no sentido de saber se você está resolvendo a prova com um bom tempo, se você está respondendo a prova muito devagar ou se você está respondendo a prova de uma forma muito rápida. E aí nas horas seguintes você vai apenas adaptar. É comum as pessoas não ficarem atentas a isso e na hora da prova se perderem com o tempo. O que acontece quando falta o examinador, quando o fiscal avisa, faltam 30 minutos para acabar a prova, você ainda não passou nenhuma questão para o gabarito e ainda faltam mais de 20 questões para serem respondidas. E aí fica difícil a aprovação. Por outro lado, tem pessoas que não percebem que estão fazendo a prova rápido demais. Com 2 horas de início da prova, já levantam, entregam o gabarito de respostas. O que é que pode ter acontecido? Leu as questões rápido demais, provavelmente o raciocínio enganou o sentido da visão e aí acabou perdendo questões importantes. Então, não procurem fazer a prova dentro do tempo dado pelo examinador, nem muito rápida, nem muito devagar. O tempo é o seu aliado, utilize-o da forma como deve ser utilizado, nem muito devagar, nem muito rápido.
Utilize todo o tempo dado pelo examinador. A última dica de hoje é com relação à marcação de gabarito. Você deve reservar no mínimo 30 a 40 questões, 30 a 40 minutos para marcação do gabarito. Como é que deve ser essa marcação? Terminou a prova, primeiro passo, largar a caneta. Largar a caneta, dar uma respirada. Não adianta terminar a prova e já ir correndo marcar o gabarito. A chance de erro aumenta. Então o que é que você deve ser feito? Terminou a prova, separa a caneta, dá uma respirada, analisa se não tem nenhuma água, vaso d'água, lanche em cima da mesa. Isso porque você não pode sujar o seu gabarito. Separa tudo isso, coloca a prova e o gabarito. E a partir daí você inicia a marcação. Essa marcação deve ser feita inicialmente em primeira passagem, somente fazendo circundando aquilo que deve ser marcado. Os gabaritos geralmente são círculos ou quadrados. Então, na primeira passagem você olha lá, primeira questão, você escolheu letra A. Então você vai lá no círculo referente à letra A e circula, contornando aquele círculo. Você ainda não pinta o círculo referente à letra A da questão 1. E assim faz sucessivamente. Circula o item que você escolheu da questão 2, circula o item da questão 3, circula o item da questão 4. Muita atenção naquelas questões que você forem deixar em branco. Então, na prova, identifiquem de uma forma clara que você está deixando aquela questão em branco, para na hora da marcação do gabarito você poder pular aquele item e não incorrer em erro. Então, você vai fazer da primeira à última questão, circulando nessa primeira passagem. Depois que fizer isso, você não precisa mais para a prova, vai só para o gabarito, porque o gabarito você já fez a indicação através do círculo, através do contorno que você fez no círculo, ou do contorno que eventualmente você fez no quadrado, a depender se for círculo ou quadrado. E aí nessa segunda passagem agora que você efetivamente vai pintar a opção escolhida. Você pode estar se perguntando que isso seria um retrabalho, você fazer 2 vezes a marcação do gabarito. Sim, é um retrabalho, mas isso evita perda de pontos importantes. Por quê? Ao se contornar o item e não pintar aquele item, caso você erre, você pode pintar completamente o outro item. E isso evita uma perda de questões, uma perda de questão. Por quê? Porque o leitor óptico que lê o seu gabarito, ele pega no centro daquela marcação. Então, a probabilidade é altíssima de você procedendo dessa forma, ainda que você tenha se equivocado na primeira marcação, você levar o ponto daquela questão. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com outros candidatos. E em todas essas oportunidades, quem assim procedeu, circulando e depois marcando, ganhou o ponto da questão, não perdeu o ponto. A justificativa é essa, porque o leitor óptico faz a leitura do centro do item. É isso, pessoal, eram as dicas de prova que eu teria para passar para vocês. 3 dicas. Cuidado na leitura para que o seu cérebro, o seu raciocínio não engane a sua visão. Utilize todo o tempo necessário. Adote a metodologia adequada na marcação de gabarito. Relembro aquela dica de estudo de véspera. Imprimam e levem com vocês o material de súmulas. É o material que eu mais indico para a leitura de véspera de concurso. E acordem no dia da prova pensando naquele vídeo que foi passado para vocês. O dia da prova é o dia mais importante da vida de vocês. Todo aquele estudo realizado, desde o primeiro dia que vocês resolveram prestar esse concurso, até o dia da prova, é o momento em que vocês vão ter que aplicar aqueles conhecimentos. O pensamento deve ser: me preparei, me dediquei, estou pronto para fazer essa prova. Desejo boa sorte, desejo muito empenho. O que eu quis passar para você durante esses 2 meses de curso foi: sejam competidores, vão para a prova brigar por uma vaga. Sejam competidores. Vocês já dispõem de vários recursos que lhes credenciam a brigar por uma vaga.
Boa sorte, eu acredito no trabalho de vocês. Obrigado.